Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Agora, 2 horas e 17 minutos. 2 horas e 17 minutos. Aqui você fica bem informado. Nós fazemos sempre um giro de notícias, atualizando você que está em casa de todas as informações do Brasil e do mundo. Vai notícia agora, hein? Jornal da Rede Alesp. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu nesta semana que governos adotem medidas para limitar o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o organismo, o uso contínuo de álcool por pessoas em isolamento ou quarentena pode acarretar nas seguintes consequências: piora geral nas condições de saúde, aumento nos comportamentos de risco, problemas de saúde mental, maior risco de violência, inclusive doméstica. A maior preocupação da OMS em relação ao abuso do álcool está na Europa. Segundo o comunicado, a alcoolização excessiva causa 3 milhões de mortes por ano. 1/3 delas no continente europeu. Por esse motivo, o órgão internacional insiste que deve haver medidas de restrição ao acesso às bebidas alcoólicas e maior comunicação sobre os riscos do excesso. Durante a pandemia, devemos realmente nos perguntar quais são os riscos que estamos tomando em deixar pessoas trancadas em casa com uma substância perigosa, tanto para as suas saúdes quanto pelos efeitos no comportamento, inclusive violência, afirmou Karina Ferreira Borges, gerente do Programa de Álcool e Drogas Ilícitas da OMS da Europa. A OMS também alerta sobre os mitos relacionados ao uso do álcool, principalmente depois de relatos de pessoas que aumentaram o consumo dessas bebidas por acreditarem que elas são capazes de matar o novo coronavírus no corpo humano. Duas horas e 20 minutos. Você está no Jornal da Rede Alesp. Só lembrando aqui um pouquinho sobre essa informação do uso excessivo de álcool. Nesse momento de confinamento é preciso equilíbrio. O uso de álcool pode causar vários outros problemas, inclusive aumentar as questões de problemas domésticos, né? Agressões domésticas. Então, é preciso cuidado, atenção e equilíbrio nesse momento. Pare, relaxe, leia um bom livro, porque tudo vai passar. Jornal da Rede Alesp. Outra informação. Um grupo de mais de 100 advogados tornou pública uma carta aberta contra a ação do Supremo Tribunal Federal, STF, em realizar o plenário virtual. Desde o último dia 18 de março, a Corte adotou o sistema por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o documento, parte do problema se deve ao fato de que tais julgamentos não são públicos e não contam com a participação dos advogados. Os advogados ainda deixam claro que o sistema não deve ser abandonado, porém aperfeiçoado. O documento diz que não podemos ficar aferrados ao passado, ignorando as possibilidades que os avanços, especialmente na área da comunicação à distância, proporcionam. Mas o grupo reafirma que deve-se, entretanto, promover alterações na forma da prestação jurisdicional,
sem ignorar os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da publicidade. Jornal da Rede Alesp. Você está no Jornal da Rede Alesp. Aqui você fica informado de tudo que faz parte aí do novo coronavírus, da Covid-19, os avanços, o que a ciência já tem encontrado e tem procurado e logo vai encontrar aí uma vacina e medicamentos que vão controlar essa doença. Temos mais informações. O salário mínimo deve subir R$ 34,00 no próximo ano, passando de R$ 1.045 para R$ 1.079. A previsão consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021, que foi apresentada ontem pelo Ministério da Economia. O salário mínimo não terá ganho real no próximo ano. O reajuste, portanto, vai considerar apenas a variação registrada pela inflação da baixa renda, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, neste ano, que o governo projeta que seja 3,75%. O Ministério da Economia foi questionado se o valor do salário mínimo poderia ser atualizado ao longo do ano, como a pasta promete fazer com os outros indicadores da LDO 2021, que serão afetados pela crise do novo coronavírus, como o PIB e o déficit primário. Mas a equipe do ministro Paulo Guedes indicou que essa possibilidade não está no radar. Segundo o Ministério da Economia, os valores aqui postos contemplariam o mandamento constitucional, que é a manutenção do poder de compra do salário mínimo. A previsão de R$ 1.079, portanto, só deve ser alterada pelo governo caso o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020 seja diferente dos 3,75% calculados neste momento. Mas este valor, assim como toda a LDO 2021, precisa ser aprovado pelo Congresso. Por isso, o governo já alertou que um possível aumento do salário mínimo pode ter implicações fiscais. 2h25. Confira mais um destaque que marcou o terceiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu nesta semana que governos adotem medidas para limitar o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o organismo, o uso contínuo de álcool por pessoas em isolamento ou quarentena pode acarretar em sérias consequências como a piora geral nas condições de saúde, aumento nos comportamentos de risco, problemas de saúde mental, maior risco de violência, inclusive a doméstica. 2h26. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Jornal da Rede Alesp. O Distrito Federal aparece em primeiro lugar no levantamento nacional de presos confirmados com a Covid-19 em comparação aos outros presídios do Brasil, conforme pesquisa do painel de monitoramento do Departamento Penitenciário Nacional. No complexo penitenciário da Papuda, a população carcerária
é de 16 mil, mas a capacidade, no entanto, é de 7,7 mil pessoas. O complexo registrou 25 policiais penais e 38 presos infectados pelo novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Subsecretaria de Sistema Penitenciário ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 8 internos que testaram positivo para a doença foram identificados no período de quarentena, assim que chegaram ao Centro de Detenção Provisória. Eles foram testados antes de dividirem as celas com os demais internos e não há registro de casos graves entre eles. Jornal da Rede Alesp. Aqui a informação não para. 2 horas e 28 minutinhos em São Paulo. Hoje você acompanhou durante toda a programação do Jornal da Rede Alesp a opinião de especialistas, tanto nas questões econômicas quanto psicológicas, sociais. Também escutou a opinião de deputados. Falaram também alguns projetos aqui que tramitam na casa, que acontece, as votações acontecem aqui agora de forma virtual e acontecem de uma forma rápida, porque há necessidade que medidas sejam tomadas no combate, então, ao novo coronavírus e o atendimento às pessoas que contraíram, então, a Covid-19. Vamos de mais informação. Desde ontem, a Prefeitura da cidade de Guarujá liberou o uso parcial dos calçadões das praias durante os dias da semana. São permitidas caminhadas e outras atividades físicas, além de passeios com os animais. Continua valendo a determinação de evitar a aglomeração e essas práticas não será permitida nos próximos finais de semana nem feriados. A circulação nas praias permanecem proibidas. Chegamos ao fim do Jornal da Rede Alesp. Na sonoplastia, Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Web Imagens, Carolina, Matias, Daniele, Franskene, Bianca, Diego, Matheus e Silas. Produção e edição, Fabiana Turbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. Na apresentação, Melissa Araújo e eu, Priscila Silvério. O Jornal da Rede Alesp, que está na luta contra o coronavírus, fica por aqui. E não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão? Liga pra gente. Manda uma mensagem pelo WhatsApp no número 11 98457 8126. Deixe a sua mensagem e se lembre, isolamento social é importante no combate ao coronavírus. Até amanhã, uma boa tarde para você. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.